Oi gente, aqui é a Carol, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Quem é que nunca ficou na dúvida na identificação das plantinhas, principalmente das gibifloras? Tem muita planta híbrida aí no mercado, muita planta sem nome, muita planta com identificação trocada. E eu confesso para vocês que eu até hoje me confundo, tenho dificuldade na identificação de algumas. Algumas pessoas, vira e mexe, me perguntam, pedem para eu fazer vídeo a respeito de tal plantinha assim, assim, como eu cultivo, né, determinada gibiflora. Todas as minhas gibifloras, na verdade todas as minhas plantas são cultivadas aqui ao ar livre, né, com a proteção só do sombrite, eu não cubro elas. E todas são cultivadas exatamente da mesma forma. E as gibifloras, assim, são muito resistentes. Então, eu não tenho diferença da forma que eu cultivo, por exemplo, a Virginia Lee, para Sea Dragon, para línguas, para qualquer outra gibiflora. Todas são cultivadas da mesma forma. E hoje, eu tô até organizando aqui, ó. Eu tirei elas para passar aqui para baixo para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês. Eu vou mostrar a diferença entre essas plantinhas aqui. Olha só, olhando assim parece que é tudo igual, né? Mas elas são diferentes. Tem algumas repetidas aí. Inclusive algumas eu vou colocar no álbum para vender. Inclusive matrizes, tá, gente? Porque eu vi que eu tava com várias matrizes da mesma. E agora com essa organização que eu tô fazendo aqui, eu tô conseguindo diferenciar mais. E muitas vezes eu deixei de vender quando elas estavam novinhas, porque eu não consegui identificar exatamente pela semelhança delas, tá? Aqui o branquinho é terra de diatomácea que eu joguei aqui, por causa de lesma e caracol, mas deixa eu mostrar elas para vocês. Olha essa daqui que linda, tá gigante, ela já vai entrar na faca daqui uns dias. Essa daqui é a Black Opal. Eu sempre tive muita dificuldade de identificar ela com a Chocolate Ruffles, porque as duas são muito semelhantes. Aí eu consegui agora perceber mais, né, elas já grande, a diferença delas, que a Black Opal, ela além dela ser bem maior em tamanho, as folhas delas também são mais alongadas, enquanto que a Chocolate Ruffles, olha aqui, ela é uma planta bem mais compacta e os babadinhos são bem menores, mas elas são muito parecidas. Essa outra aqui também é uma queridinha por todos, é a Zorro. Ó, olha que linda que ela tá. Também é muito semelhante, mas a Zorro, ela tem um pouco mais de verde. Ela tem tipo umas mesclas de verde nas folhas dela. Muito linda também. Todas essas são muito fáceis de cultivar e elas costumam ser bem fáceis de dar filhote também, tá? Algumas eu nunca decapitei, como essa Black Opal. Provavelmente as mudas que eu tenho dela vieram de hastes florais. Essa daqui também é a outra Black Opal, um pouco menor do que aquela, mas também já tá na hora de entrar na faca. Agora, essa daqui, olha a semelhança. Muito parecida. O que difere um pouquinho, além do tamanho, que eu acredito que deve crescer mais um pouco, mas não chegar ao tamanho da Black Opal, que é a Evening Dress, ou vestido de gala, né? Muita gente conhece ela como vestido de gala. Também muito semelhante, ela é um pouco mais clara do que a Black Opal, e ela não mescla as folhas igual a Zorro. Mas olha a lindeza delas. Agora essa daqui pra mim, ela é um espetáculo. Ela é um pouco mais diferente das outras. É a Valentine. Olha o roxo dela. Essa daqui eu nunca fiz muda, nunca decapitei. Vai fazer provavelmente um pouco mais de um ano que ela tá comigo. E ela tá assim, desse tamanhozão, bem linda. Não pretendo decapitar ela por enquanto.
a não ser que ela precise. Olha só, muito bonita, né? Outra bem semelhante, ela tá decapitada. Eu tava até olhando se ela tava com raiz, infelizmente quebrou uns pedacinhos dela. É essa daqui, que é Echeveria México. Os babados dela também são bem mais curtinhos, né? São mais juntinhos, mais a coloração roxa e verde dentro. Então, olha só como é que todas elas são muito semelhantes. Tem que ter um olhar muito atento para não se confundir. Então é até melhor comprar essas plantas um pouquinho mais, pagar um pouquinho mais para não ter dúvida com relação à identificação delas, porque realmente, mesmo quem é experiente ainda costuma se confundir. Aqui outra, essa é uma evening dress. Olha que linda. Muito bonita. E essa daqui é um pouquinho mais diferente das outras, mas também eu acho semelhante, que é a Seeds Australia. Uma planta belíssima também. É uma híbrida. Eu não sei o parentesco dela, mas ela é muito bonita. Ela também é meio mesclada. Deixa eu fazer sombra aqui para poder filmar melhor. Mas olha que planta linda. Ó, dela maiorzona aqui. Muito linda, né? E eu pretendo fazer mais vídeos mostrando as semelhanças dessas plantas, tá? Agora que eu tô me organizando. Então tá ficando mais fácil de eu perceber também a diferença delas. E para quem tiver interesse em adquirir a Zorro, eu vou estar com essas 3 plantas disponíveis no álbum, lá no meu WhatsApp. Já são plantas praticamente adultas, né? Matrizes mesmo, e elas vão estar por um preço bem legal para plantas matrizes, tá? Então eu vou deixar o número do meu WhatsApp aí para vocês, é só entrar lá e dar uma olhada no catálogo. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam de dar um joinha, de compartilhar o vídeo nas redes sociais e de se inscrever no canal. Um beijo para todos vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!